Marley Kennedy havia pedido Jalen Doyle em casamento 15 vezes, e em todas elas, uma mulher chamada Bethany Patterson aparecia para arruinar tudo. Ela alegava vir de 10 anos no futuro e ser o verdadeiro amor de Marley, enquanto Jaslyn, apenas uma moça de salão de beleza, era uma interesseira que um dia destruiria sua família e sua reputação. Marley, a pessoa que você deveria amar sou eu. Bethany chegou a mostrar uma certidão de casamento como prova. Voltei 10 anos no tempo para que você se apaixonasse por mim mais cedo, terminasse esse relacionamento errado e me salvasse. Marley achava aquilo um absurdo. Para ele, ela não passava de uma lunática, e sempre mandava seu assistente expulsá-la. Mas Bethany não desistiu. Antes de partir, deixou para trás uma série de previsões. Jaslyn, desesperada para exibir que está namorando o herdeiro mais rico de Los Angeles, acidentalmente, cairá na Crescent Bay. E Marley, que não sabe nadar, quase se afogará tentando salvá-la. A mãe de Marley, Larissa Kennedy, tentará subornar Jaslyn. Mas Jaslyn inverterá o suborno, extorquirá o dobro do valor e chamará Marley de seu cachorrinho obediente, deixando sua mãe furiosa, a ponto de ser hospitalizada por 3 dias. E Jaslyn ajudará seu irmão, Desmond Doyle, a encobrir a agressão que cometeu contra uma garota. Marley, ansioso para agradá-la, distorcerá a verdade no tribunal e será despedaçado pela internet. Todos insistiam que Bethany era uma mulher com problemas mentais que havia fugido de um hospício. Mas uma a uma, suas previsões se concretizaram. Num instante, as supostas verdadeiras cores de Jaslyn explodiram online. Da noite para o dia, ela se tornou a garota que todos desprezavam. Não importava o quanto tentasse se explicar, ninguém acreditava em uma única palavra. Apenas Marley permaneceu ao lado dela, insistindo que Bethany estava inventando tudo. Até o dia em que, ao se preparar para registrar o casamento, Bethany ligou novamente com outra previsão. Se você se casar com Jaslyn, sua irmã, Melanie Kennedy, vai sofrer um acidente de carro. Ela odeia Jaslyn e correu para te impedir, mas Desmond sabotou os freios do carro dela. A vida de Melly estará por um fio. Marley se irritou, sua voz ficando fria. Se você ousar dizer mais uma palavra, eu corto sua língua fora. Ele bloqueou o número dela novamente. Quando olhou para Jaslyn, porém, a frieza desapareceu enquanto a consolava. Não se preocupe, ela está inventando coisas. Mas, ao chegarem à prefeitura, ele ficou distraído, incapaz de assinar. Jaslyn, ansiosa e nervosa, o chamou baixinho. Marley. Ele voltou a si, mas abriu o aplicativo de notícias no celular. A manchete dizia que o carro de Melanie havia perdido o controle e colidido. Num instante, Marley perdeu a cabeça. Agarrando Jaslyn, sua mão tremia e sua voz falhava. Jazzy, eu confiei em você. Por que encostaria um dedo na Melly? Jaslyn balançou a cabeça em pânico. Marley não quis ouvir. Virou-se e saiu correndo. Jaslyn pediu desculpas à equipe e correu atrás dele, mas o telefone tocou. Era o hospital. Desmond havia sofrido um acidente de carro e estava em estado crítico. Atordoada, saiu da prefeitura e encontrou Bethany do lado de fora com Marley ao seu lado. Marley, você acredita em mim desta vez, não é? Troquei a pessoa no carro adulterado pelo Desmond. Considere isso karma. Pela primeira vez, Marley não a afastou. Deixou Bethany se aconchegar nele. Jaslyn sentiu como se tivesse caído num abismo congelado. Avançou e deu um tapa forte em Bethany. Por que fez isso? Desmond jamais faria tal coisa. Bethany levou as mãos ao rosto e recuou para os braços de Marley. Tudo o que eu disse é verdade, Jayce. Eu sei que é difícil aceitar. Marley ainda não a afastou. Abraçou Bethany com mais força. Então, virou-se para Jaslyn e com uma expressão de dor disse, Jazik, pare com isso. Jaslyn o olhou incrédula, rindo com lágrimas nos olhos. Marley, você não acredita mais em mim? Ele hesitou e escolheu Bethany. Bethany veio aqui por minha causa. Ela não tem motivos para mentir. Mas as palavras dela eram apenas parcialmente verdadeiras. Jaslyn caiu na água, Larissa foi hospitalizada e Desmond acabou no tribunal. Nada disso fora causado por Jaslyn. Bethany distorceu tudo, usando o conhecimento do futuro para fazê-la parecer culpada. Jaslyn acordou no hospital, assinou os formulários e implorou aos médicos que salvassem Desmond. Felizmente, o resgate foi bem sucedido. Desmond foi levado para a UTI. Do lado de fora da enfermaria, Jaslyn conteve as lágrimas e ligou para seu advogado, Trevor Duncan. Quero apresentar queixa contra Marley e Bethany por tentativa de homicídio. Trevor respondeu. Assim que todas as provas forem coletadas, o caso poderá ser encerrado o mais cedo possível. O julgamento está marcado para daqui a 1 mês. Esse seria o último presente dela para Marley. Jaslyn então ligou para Larissa. Vou me afastar do Marley, mas tenho 2 condições. A primeira condição é que você grave um vídeo dizendo a verdade. Que tentou me pagar para que eu terminasse com o Marley, e que de repente desmaiou e foi parar no hospital. A segunda condição é que, assim que eu sair de Los Angeles, você deve garantir que Marley nunca me encontre. Larissa não entendia por que Jaslyn precisava de um vídeo assim, mas quando soube que Jaslyn iria embora de Marley, concordou imediatamente. Estava apavorada com a possibilidade de Jaslyn mudar de ideia. Após o término da chamada, Jaslyn abriu os dedos, que estavam completamente brancos. Em 1 mês, ela levaria Desmond e desapareceria de Los Angeles para sempre, deixando para Marley e Bethany exatamente o que elas queriam. Ela se recusou a sair do lado de Desmond, aterrorizada com a possibilidade de algo mais lhe acontecer. Marley correu para lá assim que confirmou que Melanie estava ilesa. Bethany o seguiu. Jazzy, como está Desmond?
Jaslyn enrijeceu ao ver Bethany. Sua voz falhou num rosnado baixo e rouco. Por que você a trouxe aqui? Saia daqui! Marley suavizou o tom. Jazzy! Antes que ele pudesse dizer mais, o alarme estridente do monitor soou vindo da UTI. Os médicos correram. Após um rápido exame, levaram Desmond diretamente para a sala de cirurgia de emergência. Uma enfermeira saiu apressada. O paciente está com hemorragia secundária maciça. O banco de sangue está com falta. Alguém tem sangue tipo O ou B? Jaslyn se virou para Marley, tremendo. Marley, por favor, salve-o. Por favor, salve meu irmão. O desespero dela o consumiu. Ele assentiu. Tudo bem. Mas Bethany deu um passo à frente, bloqueando-o, o rosto endurecido. Marley, você não pode salvar Desmond. Seus olhos estavam fixos em Jaslyn, um lampejo de triunfo brilhando neles. Melly só escapou temporariamente do destino original. Se Desmond sobreviver, ele sequestrará Melly novamente em 2 dias só para agradar Jazzy e entregá-la aos seus amigos. A mente de Jaslyn explodiu. Ela gritou. Você está mentindo! Ele jamais faria isso. Marley, por favor, salve-o. Ela está mentindo para você. As lágrimas corriam incontroláveis. Ela tremia, os joelhos quase cedendo, implorando como alguém à beira da morte. Se isso tivesse acontecido antes, Marley teria corrido para consolá-la. Jaslyn fora o grande amor dele na faculdade. Ele escreveu 99 cartas, trazia café todas as manhãs e visitava seu salão decadente. Ela sempre fora o centro do mundo dele. Agora, olhando para ela, sua voz era gélida. Jazik, eu não vou deixar Melly em perigo, então Desmond tem que morrer. Para garantir que a cirurgia falhasse, Marley supervisionou pessoalmente a operação. Jaslyn foi arrastada para fora do corredor cirúrgico. Implorou sem parar. Caiu de joelhos. Bateu a cabeça no chão em desespero. Não, por favor. Marley, eu imploro. Salve meu irmão. Marley, eu te odeio. Ninguém respondeu. Quando as luzes cirúrgicas finalmente se apagaram, as portas se abriram. Sinto muito, a operação falhou. Jaslyn não ouviu mais nada. Os ouvidos zumbavam. Seu corpo ficou gelado. Cambaleou até a cama e com dedos trêmulos puxou o lençol. O rosto de Desmond estava pálido e imóvel. As lágrimas jorraram enquanto ela se deitava sobre o corpo dele, soluçando alto, o peito subindo e descendo com dificuldade. Me desculpe. Me desculpe. Se eu tivesse acreditado antes, eu teria fugido. Eu teria te levado embora. Mal conseguindo andar, seguiu uma enfermeira. Passou por Marley sem notar que ele estava ali. Não ouviu Marley chamando, nem viu Bethany lhe lançar um sorriso vitorioso. A chuva caiu torrencialmente por uma semana, enquanto Jaslyn organizava o funeral. Depois recebeu uma mensagem de Marley. Jazik, não me odeie. Eu só fiz isso porque não queria que Desmond se intrometesse entre nós. Nunca vou me apaixonar pela Bethany. Remarquei o registro do nosso casamento para o dia 9 do mês que vem. Me dê um mês. Nunca haveria um dia assim. No momento em que decidiu deixar Desmond morrer, Jaslyn soube que jamais se casaria com ele. Ela não respondeu. Encerrou o chat, chamou um táxi para o escritório de advocacia e entregou a Trevor todas as provas reunidas. Após finalizar os detalhes do caso, retornou à propriedade Pritzker, a casa que Marley havia comprado para o futuro que supostamente compartilhariam. Ao abrir a porta, Jaslyn ficou paralisada. Jaslyn entrou e viu Bethany esparramada no sofá como se fosse dona do lugar, rindo da TV enquanto comia frutas. Melanie também estava lá, grudada nela. Pareciam da mesma família. Marley estava sentado por perto, sem demonstrar nenhuma intenção de corrigir Melanie, quando ela disse que Bethany era sua noiva. No momento em que Melanie viu Jaslyn na porta, o sorriso desapareceu. Ela lançou um olhar para Bethany e zombou. Algumas pessoas são realmente manipuladoras. Beth, se você não soubesse o que estava para acontecer, eu provavelmente estaria em uma cama de hospital agora. Beth, apresse-se e se case logo com o Marley. Nem todo mundo merece ser a matriarca da família Kennedy. Só você é digna disso. Depois disso, virou-se para Jaslyn com um sorriso afiado. O tipo que fere de propósito. Jaslyn, deixar o Desmond sangrar até morrer foi uma atitude muito mesquinha da parte dele. Se ele ousou mexer no meu carro, deveria ter sido esquartejado e jogado na casinha do cachorro para apodrecer. Os punhos de Jaslyn tremiam violentamente. Seus olhos avermelhados se fixaram em Melanie. E seus lábios pálidos se abriram, mordendo com força. Melanie estava prestes a continuar quando a voz de Marley cortou o ar. Melly! Ele se levantou e correu até Jaslyn, puxando-a delicadamente para o lado e aplicando pomada em seus ferimentos. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Bethany falou, como se estivesse em perfeita sintonia com ele. Jazik, você sabe como a Melly é. Ela é mimada e impulsiva. Não leve as palavras dela a sério. Era exatamente o que Marley queria dizer, e a harmonia entre eles fez com que Bethany parecesse mais dona da casa do que Jaslyn, que, de repente, se sentiu uma intrusa. Mas como não levar aquilo a sério, se Melanie acabara de amaldiçoar Desmond? Os pensamentos de Jaslyn voltaram aos últimos 3 anos com Marley. Ela sabia que era apenas uma cabeleireira de origem humilde, longe de ser digna do herdeiro mais rico de Los Angeles. Mas Marley certa vez lhe dissera: Jazzy, eu te amo por quem você é. Não importa o que aconteça, eu só quero passar minha vida com você. Então, ela lutou pelo amor deles. Enquanto trabalhava longas horas, também se esforçava para agradar Maddox, Larissa e Melanie. Maddox e Larissa a ridicularizavam.
Melanie tentava humilhá-la de todas as formas, até tentando arruinar sua reputação para afastá-la de Marley. Jaslyn suportou tudo. Mesmo sem ser aceita, ajudava sempre que podia e corria para o lado de Melanie quando algo dava errado. Ela acreditava que tudo valeria a pena se pudesse se casar com Marley. Mas agora, estava cansada. Não só emocionalmente, mas em cada parte do corpo. Engoliu as lágrimas, afastou a mão de Marley e foi para o quarto. Marley congelou por um momento e depois a seguiu, tentando explicar, aflito. Bethany ficou sem dinheiro. Ela não tinha para onde ir, então a deixei ficar temporariamente, e ela pode me dizer o que acontecerá no futuro. Era uma mistura de meias-verdades e mentiras. Jaslyn o interrompeu. Estou cansada. Marley ficou em silêncio e deitou-se ao lado dela. Ela não sabia quanto tempo dormiu antes que a porta se abrisse de repente. Bethany entrou meio sonâmbula, mas logo se jogou nos braços de Marley como se aquele fosse o seu lugar. Querido, se quer um beijo de boa noite, me beije logo. Estou com sono. A menos que queira outra coisa, mas vai ter que se controlar hoje. Os olhos de Jaslyn se abriram num sobressalto. Marley enrijeceu quando seus olhares se cruzaram. Em pânico, empurrou Bethany para longe. Quem mandou você entrar aqui? Ele rosnou. Bethany fez uma careta confusa e pediu desculpas baixinho. Achei que tinha voltado pro futuro. Ela se virou para Jaslyn, com falsa inocência. Jazik, não me entenda mal. No futuro, Marley me pede um beijo de boa noite todas as noites. Ele não dorme sem um. Às vezes, até exige 7 seguidos. Jaslyn apertou o cobertor até os nós dos dedos ficarem brancos. Seu rosto, já pálido, empalideceu ainda mais. Vendo isso, Marley gritou com Bethany para que saísse e se virou para Jaslyn com determinação. Jazzy, eu juro que só haverá você ao meu lado. Ela soltou uma risada fria, sem humor. Não sabia o quanto da história de Bethany era invenção, mas a certidão de casamento que ela trouxe do futuro era real. E logo nada disso importaria, porque Jaslyn o deixaria para sempre. Marley sabia que impedir os médicos de salvar Desmond havia sido cruel, e temia que Jaslyn o culpasse por isso. Enquanto ela se preparava para o funeral, ele organizou um banquete extravagante com tema de joias e convidou todos os conhecidos. Reorganizou a agenda, procurou um designer internacional e gastou 170 milhões de dólares para criar um conjunto exclusivo chamado Jazzy. Agora que ela havia retornado, antecipou o banquete para aquela noite. Após uma equipe de estilistas finalizar a maquiagem e vesti-la com um vestido de alta costura, Marley colocou pessoalmente as joias no pescoço e nos pulsos dela. Olhou o reflexo no espelho, hipnotizado. Jazzy, você está deslumbrante esta noite. Jaslyn também se olhou no espelho. Era linda. No passado, isso a teria deixado feliz. Agora, não conseguiu forçar um sorriso. O banquete foi num hotel de luxo. Quando Marley entrou com ela a tiracolo, todos se viraram para olhá-los. Comentários sussurrados sobre diamantes, vestidos importados e o esforço do juiz Kennedy se espalhavam. Os boatos continuavam. Até o vestido é edição limitada. Ela deve ter acumulado fortuna em outra vida. Os holofotes fizeram Jaslyn o centro das atenções. Marley, ao lado, olhava suave e afetuoso. Jazik, preparei este banquete só para você. Vamos deixar tudo para trás. Aproveite a noite. Sua melhor amiga chegará em breve. Talvez ainda não tenhamos a certidão, mas esta noite vou mostrar a todos que a mulher que eu mais amo é você. Suas palavras eram belas, mas não derreteram o gelo no coração dela. Marley a apresentou aos amigos. Até os que a menosprezavam tiveram que se conter na frente dele, trocando olhares fulminantes quando ele não via. Por fim, Marley a conduziu ao palco. Segurando o microfone, sorriu. Esta noite, quero que todos saibam que a mulher que amarei pelo resto da minha vida é... Bethany irrompeu, desesperada, faltando um sapato. Correu sem compostura, agarrou a mão dele e gritou. Querido, corra! Há ladrões armados! Marley reagiu apavorado, puxando a mão de Bethany. Que absurdo é esse? A sala emudeceu. Um segundo depois, dezenas de ladrões mascarados invadiram o salão, armados. Gritos ecoaram. Marley agarrou Jaslyn e subiu ao segundo andar com a segurança. Bethany correu atrás. Lá de baixo, um bandido berrou. Onde está o colar Jazzy? Quem é Jaslyn? Entregue-o ou serão tiros! Jaslyn olhou para baixo e seu coração parou. Sua melhor amiga, Joyce Hammond, estava sob mira de arma, o cano pressionado contra a perna dela. Não. A voz falhou. Ela tremia, tentando correr as escadas. Marley a alcançou. Jazzy, eles estão armados. Se você descer, será morta. Jaslyn segurou a mão dele, implorando entre lágrimas. Marley, por favor. Envie os guarda-costas comigo para salvar Jojo. Eles querem o colar. Desmond já se foi. Não posso deixar que nada aconteça com ela. Seu pedido enterneceu Marley. Ele enxugou as lágrimas dela. Tudo bem. Mas Bethany falou urgente. Jazik, se você for, provocará os ladrões. Vai colocar a vida dos guarda-costas em risco. A vida da sua amiga é a única que importa? Ela se virou para Marley com pressa. Marley, eu planejava sabotar o banquete daqui a alguns dias, mas você antecipou. Entre aqueles homens, só a arma do líder é real. O resto são adereços. Mesmo que atirem, as balas são de festim, só para assustar. Jaslyn não deixou Bethany terminar. Já sabia o que Bethany tentava e disparou, com a voz rouca de raiva. Cale a boca! Pelo canto do olho, viu um ladrão levantando a arma. As lágrimas embaçaram sua visão, enquanto olhava para Marley como uma criança aterrorizada. Sua voz tremia incontrolavelmente. Marley, você vai mesmo acreditar nela de novo? Não podemos esperar mais. Marley olhou para ela.
os olhos cheios de devoção, como se fosse a única pessoa do mundo. Mas as palavras que saíram de sua boca a empurraram para outro precipício. Jazzy, eles estão atrás do colar. Não posso arriscar sua vida. E além disso, Bethany já disse que a arma é de brinquedo. O disparo o interrompeu, seguido pelo grito de agonia de Joyce. Jaslyn parou abruptamente. Obrigou-se a se virar. Antes que pudesse processar a cena abaixo, mais 2 tiros soaram. Seus ouvidos zumbiram violentamente, como se tivesse ficado surda. Uma onda de vermelho vivo preencheu sua visão. Seu corpo inteiro ficou gelado. Quis gritar e chorar de dor, mas a voz estava presa na garganta, como se algo a dilacerasse por dentro. Marley engoliu em seco e disse rouco. Jazzy, Bethany disse que Joyce não está realmente ferida. Jaslyn ergueu lentamente a cabeça para encará-lo. Por um segundo, olhou para o rosto dele. Depois, o olhar deslizou para Bethany. Seus olhos estavam vermelhos. Soltou um rosnado gutural e sofrido. Bethany, vou fazer você desejar estar morta. A expressão no rosto dela fez o peito de Marley se contrair de dor. Bethany apenas esboçou um sorriso provocativo. Puxou a manga de Marley e fingiu pânico. Marley, o líder dos assaltantes, agarrou a Melly. Ele tem uma arma de verdade. Se você não entregar a Jazzy, a Melly estará em perigo. A voz do ladrão ecoou pelo corredor. Você é a irmã do Marley? Diga para ele me entregar a Jaslyn, e eu deixo você ir. Marley girou em direção à varanda. Lá embaixo, Melanie tremia violentamente, a arma do assaltante pressionando sua barriga, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele cerrou o punho. Um lampejo de conflito cruzou seu rosto, antes de decidir e se virar bruscamente para Jaslyn. Jazzy? Jaslyn soltou uma risada repentina, oca, e disse definitiva. Impossível. Marley, você acabou de dizer que não me deixaria correr nenhum risco. Houve outro disparo. O abdômen de Melanie se abriu, espalhando sangue. Seu grito ecoou pelo local. Marley, socorro! Bethany insistiu em voz baixa e urgente. Marley, ela está gravemente ferida. Se você não for agora, ela vai morrer sangrando. Os ladrões só querem o colar. Precisam da Jazzy como refém para escapar. Ela não vai morrer. A expressão de Marley ficou completamente fria. Ele não ousou olhar para trás. De costas para Jaslyn, deu ordem implacável à segurança. Levem Jazzy até eles e troquem-na por Melly. As palavras atingiram Jaslyn no coração. Um riso entrecortado escapou antes de se desfazer em lágrimas. A visão turvou-se. Marley, seu amor não passa de mentira. Bethany consegue mudar sua opinião com apenas uma frase, pensou ela. Os ladrões amarraram Jaslyn e a arrastaram, jogando-a dentro de uma van. Seguiram direto para uma floresta remota nos arredores da cidade. Tiraram-na do veículo, arrancaram o colar do seu pescoço. Um dos ladrões soltou uma risada lasciva. Você é uma verdadeira beleza. Se tivéssemos mais tempo, nos divertiríamos um pouco com você primeiro. Senhora Doyle, escolhemos este local de sepultamento especialmente para você. Gostou? Jaslyn, enfim, entendeu o verdadeiro propósito do assalto simulado. O estômago revirou. Pegou um punhado de terra e atirou neles. Tentou fugir, mas um deles levantou a arma e atirou. A bala atravessou sua perna esquerda, e ela caiu. Antes de se reerguer, um homem a puxou pelos cabelos e deu-lhe um tapa forte no rosto. Tentando fugir? Vamos ver você tentar de novo. Você vai morrer hoje. Eles não queriam matá-la depressa. Jogaram as armas de lado, pegaram paz e a golpearam com violência. Ela foi atingida várias vezes. Os esforços de Jaslyn diminuíram. Os golpes zumbiam incansavelmente. O sangue quente e viscoso embaçava a visão. Até a dor começou a diminuir. Usando o resto das forças, articulou uma pergunta rouca e furiosa. Bethany ordenou isso, não foi? E todas as armas eram de verdade? Assim que Jaslyn disse a última palavra, suas forças se esvaíram e ela desabou na escuridão. No momento em que um dos assaltantes ergueu a arma para o golpe final, um policial chegou a tempo de salvá-la. Quando acordou, estava no hospital. Joyce jazia inconsciente na cama ao lado. Em pânico, Jaslyn cambaleou para fora da própria cama, ignorando a dor dos ferimentos. Caiu de joelhos ao lado da amiga, a culpa e a agonia distorcendo seu rosto. Jojo, me desculpe. Pode ficar tranquila. Juro que vou te vingar. A dor em seus olhos se transformou em ódio. Determinada, levantou-se mancando e saiu do hospital após preencher os papéis de alta. De volta à mansão Pritzker, as criadas se iluminaram. Senhora Doyle, finalmente voltou! O Sr. Kennedy estava a procurando sem parar! Ele estava quase enlouquecendo! Jaslyn manteve o rosto gélido. Onde está Bethany? Surpresas com o tom dela, responderam depressa. Jaslyn pegou um táxi direto para o Hospital Kennedy. O diretor a reconheceu de imediato e a acompanhou até o andar de cima. Marley chegou logo em seguida, ofegante. No instante em que a viu, a cor voltou ao seu rosto. Ele correu até ela, a voz trêmula de alívio. Jazzy, você voltou. Graças a Deus. Está se sentindo mal? Você está tão pálida. Jaslyn o ignorou completamente. Reuniu forças e deu um tapa forte no rosto de Bethany. Bethany gritou, surpresa, os olhos arregalados. Por que você ainda está... Outro tapa a atingiu, ainda mais violento. A voz de Jaslyn transbordava desprezo frio. Está surpresa que eu ainda esteja viva? Desculpe desapontá-la, Bethany. Eu ainda não morri. Um lampejo venenoso passou pelos olhos de Bethany. Ela cobriu a bochecha inchada e falou com falsa doçura, lágrimas calculadas brilhando. Jazzy, do que está falando? Ainda me culpa por ter se tornado refém.
Mas você não pode estar tão chateada a ponto de arriscar a vida da Melly. Se está com raiva, desconte em mim. As palavras gentis acenderam a fúria de Melanie. Sua vadia! Só Bethany é digna de ser minha cunhada! Alguém arraste essa mulher pra fora e lhe dê 100 tapas! Marley se colocou diante de Jaslyn, o rosto fechado. Melly, que absurdo é esse? Melanie pegou um copo da mesa, quebrou-o e pressionou um caco contra o próprio pescoço. Marley, se Beth não tivesse te avisado, eu estaria morta por causa dessa mulher. Ela fez Beth sofrer hoje. Ela tem que pagar. Se você ousar protegê-la... Vou me matar aqui mesmo! O coração de Marley deu um salto. Melly, você... Levem-na embora! Gritou Melanie. Os guarda-costas da família Kennedy agarraram Jaslyn e a arrastaram para fora. Marley tentou segui-los, mas Bethany o deteve. Marley, você não pode ir. Melly está falando sério. Se for embora, ela pode mesmo fazer uma besteira. Ela quase morreu na cirurgia. É normal que guarde ressentimento da Jazzy. Jaslyn não ouviu o resto. Já estava sendo puxada pelo corredor. Um dos guarda-costas agarrou seus cabelos, forçando sua cabeça para cima e expondo o ferimento mal cicatrizado na testa. Um tapa seco estalou. Outro veio em seguida. O sangue começou a escorrer dos ouvidos novamente. E mesmo com o mundo em silêncio, ela não ouviu os passos familiares. O homem que jurou nunca deixá-la sofrer sequer um arranhão permitiu que seus próprios homens a espancassem sem mover um dedo. Ele escolheu sua família. E Bethany. As feridas reabertas ardiam com cada golpe. Jaslyn desmaiou antes que os tapas cessassem, o sangue espalhando-se pelo chão. Só então Marley saiu correndo em pânico. Quando Jaslyn abriu os olhos, ele estava sentado ao lado de sua cama. Assim que ela despertou, Marley inclinou-se ansioso. Jazzy, me desculpe. Eu não sabia que você estava machucada. Eu deveria ter impedido. Por favor, não culpe a Melly. Ela estava apenas muito chateada. Ele hesitou, depois acrescentou. E tudo o que Bethany faz é por minha causa. Pare de brigar com ela, está bem? Jaslyn o olhou com uma expressão vazia, a voz gélida, sem vida. Saia. Marley se recusou a ir embora. Convencido de que Jaslyn estava fria apenas porque ainda guardava raiva, permaneceu ao lado dela dia e noite nos dias seguintes, embora ela nunca o olhasse com bons olhos. Quando seu estado de saúde melhorou lentamente e ela se preparava para receber alta, Bethany apareceu de repente. Marley, o estado da Melly piorou. Ela está na emergência. Os médicos dizem que precisa de um transplante de rim, mas não há doador compatível. O único que... Ela parou no meio da frase e olhou de modo significativo para Jaslyn. Um arrepio percorreu a espinha dela. Virou-se para sair, mas Marley insistiu. O único que o quê? Bethany apertou a mão de Jaslyn com desespero fingido, um sorriso estranho brilhando nos olhos. Só a Jazzy pode salvá-la. O rim dela é perfeitamente compatível com o da Melly. Jazzy, por favor, salve-a. Eu sei que você me odeia, mas se ajudar a Melly, farei qualquer coisa que quiser. Jaslyn empurrou-a com violência. De jeito nenhum. Bethany, você não conseguiu me matar da última vez. Mal pode esperar para tentar de novo, né? Ela nem olhou para Marley e saiu. Antes que chegasse ao corredor, uma enfermeira correu atrás ofegante. Juiz Kennedy, a senhora Kennedy está em estado crítico. O senhor precisa decidir imediatamente. Se esperarmos mais, pode ser tarde demais. As palavras caíram como veredicto. Marley parou de resistir. A voz dele tremeu, com determinação fria. Parem-na! Jaslyn foi impedida à força pelos guarda-costas. Marley, lutando para manter a voz suave, implorou. Jazzy, só desta vez. Eu imploro. Sua expressão endureceu. Levem-na para a sala de cirurgia. Jaslyn se debatia, tentando se libertar. Me solta! Eu não vou doar meu rim. Marley, por causa do que Bethany disse, você deixou Desmond morrer, machucou Jojo e agora quer me matar também? Você me dá nojo. Eu te odeio. Porém, os guarda-costas foram mais fortes e a arrastaram. Amarrada à cama, o cirurgião injetou anestesia e midazolam. Suas pálpebras ficaram pesadas. Uma onda esmagadora de sonolência a engoliu. Sabia, com absoluta certeza, que se ficasse ali, morreria naquela mesa. Os saltos altos tilintavam no chão. Bethany estava ao lado dela, com um sorriso presunçoso de quem se sente vitoriosa. Jaslyn, não importa o quanto Marley diga que gosta de você. Você é apenas uma moça de salão de classe baixa. Sua vida nunca terá a mesma importância que a de Melly. Jaslyn forçou os olhos a se abrir, o olhar repleto de ódio. Você armou para que Melly aparecesse no banquete, não foi? Bethany inclinou-se cruel. Claro. E não só isso. Desta vez, a Melly não precisa do seu rim. Quando você desapareceu, eu dormia ao lado do Marley. Agora o Desmond está morto. A Joyce não vai sobreviver e logo você também estará no inferno. Depois disso, serei eu quem ficará ao lado dele. O ódio consumiu Jaslyn como fogo. Se pudesse, a arrastaria para o inferno. Mas a consciência murchava. O sorriso insano de Bethany ficou turvo. Jaslyn caiu em inconsciência total. Quando Bethany saiu, o cirurgião perguntou. Senhora Patterson, o que devemos fazer com o rim dela depois de removido? Ela respondeu rindo selvagemente e triunfante. Jogue fora junto com ela. Lixo é lixo. O que Bethany não sabia era que tudo havia sido gravado. Eram provas que revelariam sua face verdadeira ao mundo em breve. Jaslyn. O grito urgente explodiu em seus ouvidos. Jaslyn acordou atordoada, o mundo girando ao seu redor. Estava deitada em uma maca de transferência, com o policial que a salvara antes. Brady Hammond, irmão de Joyce, ao lado. Ele parecia tenso, o rosto tomado por culpa. Desculpe, cheguei tarde demais, disse. Jaslyn balançou a cabeça.
Antes de ser levada ao pronto-socorro, lutou contra a dor abdominal, tirou a pulseira do pulso e a entregou a ele. Eu tenho as provas. Bethany vai pagar um preço alto. Então, desabou novamente na inconsciência. Felizmente, Brady chegará a tempo. Jaslyn conseguiu manter um dos rins, mas perdera muito sangue. A cirurgia durou 5 horas antes de terminar. Durante o procedimento, Brady entregou todas as evidências a Trevor. Enquanto isso, Marley, ao saber do desaparecimento de Jaslyn, perdeu o controle. Uma sensação sufocante o dominou, como se algo precioso estivesse escapando de suas mãos. Os médicos que haviam desmaiado foram acordados à força por seus guarda-costas, mas nenhuma pista útil foi encontrada. Contendo a raiva, Marley ligou para o assistente. Descubra quem levou a Jazzy. O homem hesitou. Sr. Kennedy, o advogado da Sra. Doyle apresentou ao tribunal documentos acusando a Sra. Patterson de tentativa de homicídio. Durante os dias em que Jaslyn se recuperava no hospital, Marley ligou incontáveis vezes e enviou milhares de mensagens, todas ignoradas. Ela também não compareceu à audiência. Como era de se esperar, Marley abusou de seu poder. Usou sua posição de juiz para defender Bethany e declarou-a inocente sem sequer revisar as provas. O veredicto tornou-se o assunto mais comentado da internet. Trolls pagos surgiram aos montes. O verdadeiro amor do juiz Kennedy apareceu. Jaslyn só queria se casar com um rico e acabou sendo desmascarada. Que vergonha! Volte para o seu salão de beleza. Bethany e Marley são perfeitos juntos. Jaslyn é uma ratazana. Melanie chegou a se apresentar publicamente, dizendo que Bethany era sua verdadeira cunhada. Marley continuou insistindo, enviando mensagens. Jazzy, por que você fez isso? Bethany é a salvadora da família Kennedy. Precisa continuar perseguindo-a? Amanhã é o dia em que receberemos nossa certidão de casamento. Pare de ficar com raiva de mim. Jaslyn soltou uma risada amarga e bloqueou todos os contatos dele. Pouco depois, Trevor ligou. Sra. Doyle, tudo foi gravado no tribunal. Vou reenviar as acusações. Desta vez, tanto Marley quanto Bethany enfrentarão a lei. Obrigada. Após desligar, Jaslyn pediu que Brady a ajudasse a gravar um vídeo. Eu sou Jaslyn, namorada de Marley, a mulher que Bethany disse ser a causa da ruína da família Kennedy em 10 anos. Há um mês, Bethany previu que, se eu e Marley nos casássemos, a irmã dele sofreria um acidente de carro. Mas o que aconteceu foi que Bethany nocauteou Desmond e o colocou em um carro adulterado, causando o acidente. Depois, ela disse que, se Desmond sobrevivesse, machucaria Melanie, e por isso, Marley se recusou a salvá-lo. A câmera mostrou Joyce inconsciente. No dia do banquete, Bethany disse que apenas uma das armas dos ladrões era real. Minha amiga levou 3 tiros e ainda está em coma. Quando Melanie foi feita refém, Bethany garantiu que os ladrões não matariam ninguém. E Marley me empurrou para eles. Se o policial não tivesse chegado, eu teria morrido. A câmera voltou a Jaslyn. Ela ergueu o cobertor, revelando o corpo coberto de bandagens. Há poucos dias, Bethany viu que eu ainda estava viva e disse que meu rim era compatível com o de Melanie. Marley acreditou nela novamente e me jogou de volta no inferno. Com lágrimas nos olhos, concluiu. Quanto à verdade, todos entenderão quando virem as provas. Ela havia acusado Bethany e Marley de tentativa de homicídio, seu último presente de despedida. Jaslyn publicou o vídeo e parte das provas online. Em minutos, o conteúdo viralizou. O restante ficou sob os cuidados de Trevor. Depois, ela e Brady levaram Joyce para o exterior, buscando tratamento. Enquanto isso, Marley, trancado em seu escritório, não conseguia se concentrar. Em meia hora, já havia perguntado ao assistente pela 10ª vez. Ainda não descobriram onde está a Jazzy? O assistente respondeu nervoso. Sr. Kennedy, todas as investigações foram bloqueadas. Desde que a Sra. Doyle saiu da cirurgia, não há rastro dela. Mas o tribunal recebeu outro processo, por tentativa de homicídio. Os réus são Bethany e o senhor. O que você disse? Marley olhou para o assistente, incrédulo, a voz trêmula. Jazzy relatou isso? Tem certeza de que não se enganou? Como eu poderia cometer um assassinato de propósito? Talvez fosse porque ela ainda estava zangada, por ele tê-la mandado à força para a mesa de cirurgia, por ter deixado Bethany ser absolvida. Ele pegou o celular, querendo enviar uma mensagem, mas, ao ver a tela cheia de textos que ele mesmo havia mandado sem resposta, suas mãos se fecharam e a respiração ficou pesada. Jazzy, se você está mesmo com raiva, venha me castigar você mesma, tá bom? Esses dias eu já descobri tudo sobre a Bethany. Ela não importa mais. Clicou em enviar, mas a mensagem falhou. Um ponto de exclamação vermelho apareceu. Ele havia sido deletado por Jaslyn. A constatação o atingiu como uma lâmina atravessando o peito. Ele sentiu a dor latejar e o ar lhe faltar. O assistente, assustado, abriu rapidamente o celular e mostrou-lhe uma notícia que já viralizava. Sr. Kennedy, este é o processo que a Sra. Doyle publicou na internet. Todas as evidências são reais. A rede está tomada de críticas à Sra. Patterson e ao senhor. As ações do grupo Kennedy despencaram e todos os parceiros encerraram os contratos. Com as mãos trêmulas, Marley abriu o vídeo. Na tela, Jaslyn, envolta em bandagens, jazia em uma cama de hospital, pálida, com os lábios rachados e a voz rouca. Eu sou Jaslyn. Os olhos dela estavam marejados, mas o ódio neles era intenso. Marley empalideceu. O pânico tomou conta dele. O peito apertou, a garganta travou, e o gosto metálico do sangue lhe subiu à boca. Como isso pôde acontecer? Por quê? Bethany tinha mentido. Sobre Joyce, sobre os ladrões, sobre Melanie. Tudo.
O arrepio percorreu-lhe o corpo inteiro. Num rompante, ele saiu correndo do escritório e foi direto ao Hospital Kennedy. Na ala privada, ouviu as vozes conhecidas. Jayce se vestiu assim e se fez de vítima online de propósito, dizia Bethany com doçura fingida. Mas, contanto que eu possa te salvar, não importa quantas pessoas me amaldiçoem. Melanie respondeu com raiva. Aquela vaca ousa difamar você online, Beth. Não se preocupe, desta vez eu não vou deixar o Marley pegar leve. Ela quer entrar para a família Kennedy? Que continue sonhando, completou rancorosa. Bethany sorriu satisfeita. Melly, você sempre foi a que mais me ama. Quando o Marley perceber que é a mim que ele pertence, nunca mais sofreremos. A porta foi escancarada por um chute. Marley entrou com o olhar sombrio, cada passo pesado, a presença fria e ameaçadora como a de um demônio vindo cobrar uma alma. Bethany! Sua voz era gélida, carregada de ódio. A única pessoa que amarei nesta vida é Jaslyn. O que você é? Você se atreveu a me enganar? Você merece o inferno! Bethany empalideceu. Por um instante, a máscara vacilou. Tentou se recompor. Marley, do que está falando? Eu jamais mentiria para você. Melanie franziu o senho, indignada. Marley, como a Beth poderia te enganar? Você viu o vídeo daquela vadia da Jaslyn? Ela está fingindo... Cale-se. O olhar glacial de Marley a fez engolir o resto da frase. A voz dele era firme, fria, autoritária. Jaslyn é sua cunhada. Não quero ouvir mais uma palavra desrespeitosa sobre ela. Melanie recuou, tremendo. Marley lançou um último olhar para Bethany, a voz grave e ameaçadora. É melhor que você seja declarada inocente, Bethany, ou eu mesmo vou fazer você desejar estar morta. Dias depois, Marley foi suspenso temporariamente por seu envolvimento em um caso de homicídio doloso. Ele tentou contatar o advogado de Jaslyn, Trevor, para saber onde ela estava, mas o homem recusou-se a dizer qualquer coisa. Marley desistiu. Nos dias que antecederam a troca de provas, não preparou nada, porque sabia que nada poderia contestar. Cada dia era um tormento. Temia e ansiava pelo confronto, como um condenado aguardando a execução. No dia da troca, Jaslyn não compareceu. Trevor alegou seus ferimentos graves e realizou a entrega apenas com Marley e Bethany presentes. As mãos de Marley tremiam ao receber o material. A primeira prova era um vídeo, gravado por Larissa Kennedy. Passei um cheque enorme para Jaslyn, mas ela permaneceu impassível. Sem outra escolha, tive que ir embora. Mas na porta, dei de cara com uma garota usando máscara. Ela disse que Jaslyn traria a ruína para a família Kennedy, que todos na família teriam um fim terrível. Ela me provocou deliberadamente e na minha raiva desmaiei. Quando o vídeo terminou, Bethany ficou paralisada. Marley imediatamente entendeu de quem Larissa falava. O olhar dele se escureceu, a raiva fervendo em seus olhos. Bethany, foi você! Bethany jamais imaginou que Jaslyn conseguiria encontrar Larissa e fazê-la gravar um vídeo. Desesperada, tentou se explicar. Não, não fui eu. Esse vídeo é falso. A tia deve ter sido ameaçada pela Jazzy. Melanie, firme ao lado dela, acrescentou. Beth tem razão. Como ela poderia ser a responsável por irritar a mamãe? Essas provas podem ser falsas. Trevor soltou uma risada fria. Se é real ou não, é simples. Basta ligar para Madame Kennedy. O rosto de Bethany empalideceu instantaneamente. Sem pensar, ela exclamou. Não ligue. Percebendo tarde demais o quanto sua reação fora exagerada, tentou se corrigir. Marley, talvez a senhora Kennedy esteja ocupada agora. Melhor não perturbá-la. Mas Marley a ignorou e fez a ligação. Do outro lado da linha, Larissa respondeu com firmeza. Você acha que eu mentiria, Marley? Já vi o vídeo online. A garota mascarada era a Bethany, a mesma que te atormentava com previsões malucas. A sala mergulhou em silêncio absoluto. Melanie, em choque, virou-se bruscamente e deu um tapa sonoro em Bethany. Você fez minha mãe desmaiar, sua vadia mentirosa! Gritou, a voz trêmula de fúria. Bethany empalideceu. As mentiras desmoronavam uma a uma. Ainda assim, tentou manter a fachada. Não, Melly, não importa o que digam, eu te salvei. Marley não disse nada, apenas abriu a segunda prova diante dela. Era um relatório técnico, mostrava que o Maybach rosa havia sido adulterado de propósito, e as transações financeiras rastreadas levavam diretamente a Bethany. Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Ela balbuciou, a voz vacilante. Então Marley abriu a terceira prova. Um vídeo gravado por Jaslyn com uma câmera oculta logo após a morte de Desmond. A tela mostrou Jaslyn sendo arrastada pelos ladrões, jogada no chão frio das montanhas, com a perna ensanguentada, incapaz de reagir. Eles a espancavam com paz. A lente estava borrada de sangue. Marley empalideceu. Sua respiração travou, o corpo inteiro enrijeceu. Os punhos se cerraram até ficarem brancos. O coração doía como se algo o rasgasse por dentro. Não, pare, murmurou a voz embargada, sufocada por soluços contidos. Mas ninguém podia pará-lo. Na tela, Jaslyn, entre o sangue e o desespero, ainda encontrava forças para falar. Foi Bethany quem deu a ordem, não foi? Todas as armas que vocês trouxeram eram de verdade. A frase cortou o ar como uma lâmina. Todos na sala se entreolharam, chocados. Bethany tremia, o rosto branco como papel. Tentou se levantar, mas a assistente de Marley a conteve. Jazzy me odeia tanto que forjou tudo isso! Ela gritou desesperada. E então, a voz fraca de Jaslyn ecoou novamente do vídeo, fria e devastadora. Se não fosse por Bethany, não teríamos ousado encostar um dedo em você. Afinal, todos em Los Angeles sabem que Marley te ama mais do que tudo na vida. Infelizmente, agora ele foi enganado por uma mulher cruel. Os roubos que cometemos foram todos reais, e cada refém foi escolhido pela própria Bethany. Ela disse que um certamente morreria e o outro ficaria meio aleijado. Agora, essas joias, avaliadas em 170 milhões de dólares, nos pertencem, e sua vida terminará hoje.
O ladrão, sabendo que Jaslyn não tinha escapatória, confessou tudo por conta própria. Depois ergueu uma picareta e a brandiu violentamente contra a cabeça de Jaslyn. O coração de Marley disparou num instante. Felizmente, a polícia chegou bem a tempo de salvá-la. Os olhos de Marley se encheram de lágrimas naquele momento. Foi por acreditar nas palavras de Bethany que a melhor amiga de Jaslyn sofreu. E a própria Jaslyn sofreu ainda mais. Além disso, ele até permitiu que ela fosse esbofeteada pelos guarda-costas. Ele claramente havia percebido que algo estava errado com Jaslyn naquele dia, mas não insistiu no assunto. Marley sentia como se seu coração estivesse sangrando de dor. Ele se levantou de repente, todo o seu corpo irradiando hostilidade, enquanto se aproximava de Bethany e a agarrava pelo pescoço com força, como se desejasse poder matá-la naquele exato momento. Sua voz era fria e ameaçadora. Você me manipulou de propósito. Você me obrigou a machucar Jazzy com minhas próprias mãos. Sua mulher viu. Bethany não conseguia respirar. Seu pescoço ficou vermelho enquanto ela olhava para Marley aterrorizada, e então se virou desesperadamente para Melanie em busca de ajuda. Melanie ficou chocada com a verdade. O golpe a deixou atordoada. Ela olhou para Bethany, desabando em lágrimas e gritando. Então esta é a verdadeira verdade. Eu nunca estive em perigo algum. Tudo aconteceu por causa das suas falsas profecias. O acidente de carro, o sequestro. E eu até pensei que você fosse minha salvadora. Eu cheguei a humilhar e atormentar a Jaslyn por sua causa. Melanie estava tomada pelo arrependimento. O pensamento de que havia ligado e se aliado a Bethany, chamando-a de cunhada com tanto carinho após sobreviver àquela provação, agora a deixava completamente enojada. Pior ainda, ela havia xingado Jaslyn online, e apesar do próprio desconforto físico, tinha vindo de tão longe apenas para proteger Bethany. No final, descobriu-se que ela era quem mais merecia ser amaldiçoada. O primeiro vídeo terminou e imediatamente passou para o segundo. A cena mostrava Bethany entrando correndo, alegando que o estado de Melanie havia piorado e que ela precisava de um transplante de rim. Depois que Jaslyn foi levada para o pronto-socorro, ela foi contida à força e recebeu injeções de anestésicos e midazolam. Pouco tempo depois, Bethany, tendo se desfeito de seu disfarce, entrou. Suas palavras arrogantes soaram como um soco no estômago de todos os presentes, e Marley sentiu um zumbido na cabeça. O rim de Melanie estava perfeitamente bem, mas eles pegaram o rim de Jaslyn, cortaram em pedaços e jogaram no lixo. Se ninguém tivesse chegado a tempo, Jaslyn teria morrido na mesa de cirurgia. A cruel verdade dilacerou mais uma vez o coração já fragilizado de Marley. Ele repentinamente empurrou Bethany para o lado, cobrindo o rosto em desespero enquanto lágrimas escorriam por entre seus dedos, sua voz rouca e embargada. A culpa é minha. Você me disse a verdade, mas eu não acreditei. Eu até te empurrei para o abismo com as minhas próprias mãos. Melanie finalmente recobrou os sentidos, com o peito ardendo de raiva. Deu um tapa forte em Bethany e gritou. Sua fera, você me dá nojo! Após falar, ela caiu de joelhos, o corpo todo fraco, e disse a Marley com profundo arrependimento. Marley, fui tão tola por ter magoado Jazzy. Quando a encontrar, farei tudo o que puder para compensá-la. Bethany, cambaleando, caiu direto no chão. Naquele momento, ela soube que estava completamente acabada. Aquela desgraçada da Jaslyn tinha escondido secretamente uma câmera em miniatura e gravado tudo o que ela fazia. Tudo o que havia meticulosamente orquestrado com suas profecias fora completamente destruído. Mas ela se recusava a aceitar, consumida pelo ciúme e pelo medo. Em pânico, agarrou Marley, tentando usar a certidão de casamento para ganhar sua compaixão. Marley, eu sei que errei, já admiti meus erros. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas, tá bom? Sou eu quem você mais amou durante esses 10 anos. Naquela época, você estava disposto a lutar contra o mundo inteiro só para se casar comigo. Se você não me ajudar agora, com certeza vai se arrepender pelo resto da vida. Marley não sentia nada além de ódio por Bethany. Ele conteve suas emoções descontroladas e lançou um olhar frio para ela. Como eu poderia me casar com alguém como você daqui a 10 anos? A assistente, ao receber o sinal de Marley, arrancou a certidão de casamento das mãos de Bethany. Após verificar repetidamente, ela concluiu. Sr. Kennedy é falso. A foto foi gerada por IA, e todas as informações e os selos são falsificados. Marley disse friamente. Mentiras e mais mentiras, Bethany. Eu te disse, vou tornar sua vida pior que a morte. Trevor se recusou a fazer um acordo. E como todas as provas apresentadas por Bethany eram falsas, no dia do julgamento ela foi condenada à morte. Profundamente enganado por Bethany, Marley havia a incentivado a cometer um assassinato. No tribunal, ignorou as provas da acusação e a declarou inocente, o que acabou levando à sua destituição do cargo de juiz. Mas Marley não deixou Bethany ir embora tão facilmente. No dia em que ela foi enviada para a prisão, ele pagou pessoas para atormentá-la impiedosamente lá dentro. Nos últimos dias, Bethany foi repetidamente espancada e abusada por outras detentas. Ela perdeu um olho durante uma briga. Quando tentou denunciar, as outras a espancaram com varas até que ficasse coberta de sangue. Seus gritos desesperados resultaram em um corte profundo na garganta, e ao tentar se defender em desespero, sua cabeça foi esmagada. Como punição final, foi forçada a comer excrementos no vaso sanitário. No momento em que Bethany estava tão desesperada a ponto de tentar se suicidar, Marley e Melanie apareceram. Separados por um vidro, eles podiam ver claramente o estado deplorável de Bethany. O corpo coberto de sangue e sujeira, tão imundo que causava náuseas. Sua mente estava confusa. Ao olhar para Marley e sua irmã, por um instante ela acreditou que eles tivessem vindo por preocupação. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, lutou para falar com uma voz rouca e embargada. Você me perdoou? Eu sabia que você ainda se importava comigo lá no fundo. Por favor, me salve. Eu não quero mais ficar aqui. Marley respondeu friamente. Mas esse tormento não chega nem a 1 milésimo do que Jazzy sofreu. Ao ouvir o nome de Jaslyn, Bethany imediatamente se enfureceu.
De repente, ela se atirou contra o vidro, o rosto contorcido pressionado contra ele, encarando os dois com ódio, e gritou roucamente como um demônio. Você ainda se importa com aquela mulher, Jaslyn? Por quê? Eu fui torturada tão cruelmente. Por que você não pode sentir pena de mim? Marley, eu sou quem mais te ama. Você é meu marido. A pessoa que você deveria amar mais sou eu. Sabia que daqui a 10 anos seremos o casal mais invejado de toda Los Angeles? Jaslyn te fez sofrer com doenças para o resto da vida, mas eu nunca te abandonei. Você suportou a dor todos os dias só para ganhar dinheiro e me sustentar. Marley, você não pode me tratar assim. Você vai se arrepender, vai desmoronar e implorar pelo meu perdão. Marley e Melanie observavam sua loucura com rostos inexpressivos. Quando a voz de Bethany se reduziu a soluços, Marley se levantou lentamente, olhando para ela de cima. O sorriso que surgiu de repente era gélido, e até sua voz parecia vibrar de prazer cruel. Bethany, você vai embora daqui muito em breve. Após dizer isso, ele se virou e saiu. Deveriam ter sido palavras reconfortantes para Bethany. Mas, por algum motivo, ela não conseguiu se sentir feliz. Como Marley havia previsto, Bethany logo foi retirada da prisão, mas levada para um instituto de pesquisa. Aterrorizada, ela encarava os pesquisadores de jaleco branco, lutando desesperadamente para escapar da mesa de exame. Onde estou? O que vocês estão fazendo comigo? Me soltem! Mas ela não conseguiu escapar. Em vez disso, os pesquisadores facilmente injetaram nela um sedativo, deixando-a inerte sobre a mesa, completamente à mercê deles. Inúmeras máquinas foram conectadas ao seu corpo e à sua cabeça, causando-lhe imensa dor. Nesse momento, a voz fria de Marley ecoou ao longe. Não importa o método que vocês usem. Eu só preciso saber como ela viajou até aqui, vinda de 10 anos no futuro. Em meio ao colapso e desespero, Bethany gritou agudamente. Marley, eu te amo tanto. Por que está me tratando com tanta crueldade? Você consegue mesmo viver consigo mesmo? Marley agiu como se não a tivesse ouvido. Depois de dar instruções aos pesquisadores, ele saiu do instituto. Ele precisava encontrar sua Jazzy. Foi ele quem fez tudo errado. Independentemente do que acontecesse, ele tinha que recuperar sua Jazzy, mesmo que isso significasse expiar suas dívidas com a própria vida. Na entrada do instituto, Marley viu Melanie chegando para encontrá-lo. Marley, mobilizamos os recursos da família para procurar Jazzy, mas não conseguimos encontrá-la porque a mamãe bloqueou todas as investigações. Ela está escondendo deliberadamente o paradeiro de Jazzy. Não é à toa que gravou aquele vídeo. Deve ter sido um acordo entre as duas. Marley, vamos encontrar a mamãe. Será possível que, quando Desmond sofreu o acidente, Jazzy já tivesse decidido deixá-lo? As pontas dos dedos de Marley ficaram brancas de tanto apertar. Suportando a dor no peito, ele a sentiu com dificuldade. Mas a meio caminho ocorreu um acidente. Marley e Melanie sofreram um acidente de carro. Após entrarem em coma, sonharam com o que aconteceria 10 anos depois. 10 anos depois, Marley não acabou com uma família desfeita e uma vida arruinada. Pelo contrário, ele e Jaslyn viviam felizes juntos. O casal mais invejável de toda a cidade. Eles também tinham 2 filhos. Um par de gêmeos, um menino e uma menina. Ambos bem comportados e adoráveis. Graças ao seu próprio esforço, Jaslyn tornou-se uma importante formadora de opinião na indústria de cabeleireiros, deixando de ser apenas a cabeleireira aos olhos dos outros. Melanie e Larissa já haviam deixado de lado seus preconceitos contra Jaslyn, e agora a tratavam como parte da família. Tudo era tão belo quanto Marley sonhara, exceto pela existência de Bethany. Ela era uma socialite falsa e, em um banquete de negócios, foi assediada por vários homens. Jaslyn não suportou e gentilmente a resgatou. No entanto, Bethany se apaixonou instantaneamente por Marley, que estava ali apenas para apoiar Jaslyn. Em sua própria mente, Bethany decidiu que fora Marley quem a salvara. Ela passou a ambicionar o título de Sra. Kennedy, usando a desculpa de retribuir um favor, para começar a persegui-lo implacavelmente, tentando todos os truques possíveis para seduzi-lo. Mas Marley permaneceu impassível, chegando ao ponto de expor o comportamento vergonhoso de Bethany online e denunciá-la à polícia. Desmond e sua melhor amiga também a advertiram com palavras duras. Contudo, Bethany não estava disposta a desistir. Por acaso, descobriu uma maneira de viajar 10 anos no tempo. Antes de partir, falsificou deliberadamente uma certidão de casamento e usou uma profecia para semear a discórdia. Marley acordou de seu sonho com o corpo todo tremendo, os olhos cheios de lágrimas de arrependimento e dor. Seu coração estava tão apertado que mal conseguia respirar. Ele estava tão feliz com Jaslyn, mas tudo isso foi destruído pela suposta profecia de Bethany. Ele nunca deveria ter hesitado. Ele havia acreditado em Jaslyn tantas vezes, mas no momento mais crítico, escolheu acreditar nas mentiras de Bethany. Causou pessoalmente a morte de Desmond, magoou sua melhor amiga e quase matou Jaslyn no final. Se Jazzy não tivesse feito preparativos minuciosos com antecedência, ele realmente a teria perdido. Seus soluços se transformaram em suspiros entrecortados. Até mesmo respirar era doloroso. Marley não conseguiu mais conter suas emoções, e finalmente elas explodiram. Ele se esbofeteou com força várias vezes, deixando que seus ferimentos enfaixados se reabrissem em um frenesi autodestrutivo. Chegou a mandar o guarda-costas de plantão espancá-lo com uma barra de ferro, deixando o sangue jorrar livremente. Mas nada daquela dor se comparava à agonia em seu coração. Melanie, que estava por perto, ficou apavorada. Em pânico, caiu da cama do hospital, correu para o lado dele e desabou em lágrimas. Marley, a culpa é toda minha. Fui estúpida o suficiente para ajudá-la a machucar a Jazzy. Marley, por favor, não me assuste. Se ela souber a verdade, com certeza vai te entender. Ao ouvir o nome de Jaslyn, as emoções de Marley se acalmaram instantaneamente, mas ele parecia possuído, murmurando. Sim, Jazzy definitivamente vai me entender. Eu ainda não a encontrei. Ainda não consegui o seu perdão. Ignorando seus ferimentos, ele correu de volta para a antiga casa para encontrar Larissa, ameaçando a própria vida para exigir o paradeiro de Jaslyn. Ao saber de tudo, Larissa ficou dividida. Sentia pena de Jaslyn,
mas também temia que Marley fizesse alguma besteira. Mesmo assim, concordou em ajudá-lo a encontrá-la. Marley também não descansou. Revirou cada canto da antiga casa de Jaslyn, interrogou todos os clientes habituais do salão dela antes do fechamento, contatou os amigos de Joyce para pedir informações e até implorou a Trevor de joelhos. Mas não encontrou nada. Por causa do vídeo que Jaslyn postou, ele ficou notório, foi amaldiçoado e expulso de todos os lugares por onde passou. Jazzy, você realmente não quer que eu te encontre? Desesperado e impotente, Marley de repente se lembrou de algo. Suportando a dor, assistiu repetidamente ao vídeo que Jaslyn havia postado online antes de desaparecer e descobriu o hospital onde ela havia ficado internada. Ele correu até lá e com firmeza ouviu de uma enfermeira. O policial Hammond concluiu os procedimentos de transferência de 2 pacientes há cerca de 15 dias. Estas são as informações que eles preencheram. Transferido para o hospital Sunnybrook Medical Center. Era um hospital no exterior. Marley apertou os documentos com força, o coração acelerado, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Jazzy, finalmente te encontrei. No dia em que enviou o vídeo para Jaslyn, Larissa estava preocupada que ela continuasse importunando Marley depois disso. Para tranquilizá-la, deu-lhe uma quantia em dinheiro à força. Jaslyn não hesitou e usou o dinheiro imediatamente para o próprio tratamento médico. Passaram-se 15 dias, e os ferimentos em seu corpo estavam praticamente cicatrizados, mas ainda não havia sinal de que Joyce fosse acordar. Como de costume, Jaslyn sentou-se ao lado da cama, limpando cuidadosamente a mão de Joyce com uma toalha úmida, murmurando para si mesma. Jojo, a pessoa que nos machucou já recebeu o castigo que merecia. Ela foi condenada à morte. Mas o Trevor me contou que, antes da execução, Bethany foi levada por um grupo de pessoas e enviada para um instituto de pesquisa. Ela provavelmente nunca mais sairá daquele lugar pelo resto da vida. Havia alguns detalhes sangrentos que Jaslyn optou por não mencionar. Durante os dias que Bethany passou na prisão, ela foi torturada tão brutalmente que seu corpo ficou coberto de feridas. Jaslyn sabia que aquilo era Marley se vingando dela. Depois de apresentar todas as provas, Marley finalmente percebeu seu erro. Mas para Jaslyn, aquilo era apenas ridículo. Marley nem sequer foi preso. Naquela época, por causa de sua hesitação, Desmond se perdeu para sempre, e Joyce entrou em estado vegetativo. Ultimamente, Jaslyn vinha tendo inúmeros pesadelos, sonhando repetidamente com Desmond morrendo diante de seus olhos, e com Joyce sendo baleada várias vezes pelos ladrões, enquanto ela só podia assistir impotente, sem poder fazer nada. Ela odiava Bethany, odiava Marley, e odiava a si mesma ainda mais. Ela havia aprendido o que aconteceria 10 anos depois. Se não tivesse se intrometido, Marley não teria sido alvo, e Bethany, aquela lunática, não teria guardado o rancor dela. Desmond e Joyce não teriam se manifestado em defesa dela e se tornado os sacrifícios previstos em sua profecia. Jaslyn colocou a toalha de volta na bacia e encarou Joyce sem piscar. Sem perceber, lágrimas escorreram de seus olhos enquanto ela dizia com a voz embargada. Jojo, por favor, acorde logo, tá bom? Nós prometemos ganhar muito dinheiro e ficar ricas. Só quando Brady lhe entregou um lenço de papel em silêncio, Jaslyn saiu do transe e enxugou as lágrimas rapidamente. Brady lembrou-lhe gentilmente. Está na hora de começar seus exercícios de reabilitação. Jaslyn assentiu com a cabeça e se levantou com alguma dificuldade. Ela havia sido atingida por um tiro na perna esquerda, e após a cirurgia, se obrigou a caminhar vários quilômetros, o que agravou a lesão. Após ser transferida para outro hospital, as demais feridas de Jaslyn já haviam cicatrizado, e ela vinha fazendo exercícios de reabilitação desde então. Durante esse período, Brady esteve sempre ao lado dela. Jaslyn não sabia como encarar Brady. Afinal, ela era a razão pela qual sua irmã havia ficado em estado vegetativo, e ele teve que se demitir e ir para o exterior, tornando-se mercenário. Mas desde a primeira vez que Brady a salvara até agora, ele nunca a culpou. Em vez disso, sempre cuidou dela em todos os sentidos. Isso a fazia sentir-se extremamente envergonhada. Por isso, durante a reabilitação, Jaslyn manteve-se discreta o tempo todo. Talvez por ter acabado de ouvir falar de Marley e Bethany, Jaslyn perdeu o equilíbrio enquanto fazia agachamentos e quase caiu. Felizmente, Brady reagiu rapidamente e a segurou a tempo. Brady esperou até que ela se acalmasse antes de falar. Você estava distraída? Jaslyn assentiu com a cabeça. Vendo que ela ainda mantinha a cabeça baixa, Brady suspirou, impotente. Jaslyn, olhe para mim. Ela ainda não se atrevia a olhar para ele, agarrando firmemente a barra da roupa com as 2 mãos. Brady não insistiu e disse calmamente. Você ainda tem medo de que eu a culpe? Mas eu sei que nada disso é culpa sua. Bethany orquestrou tudo e deliberadamente fez com que os ladrões sequestrassem a Jojo. Meus amigos e eu já lidamos com todos esses ladrões, e Bethany foi enviada para o instituto de pesquisa. Toda a vingança necessária já foi feita. Jaslyn, eu não te culpo. Você também é uma vítima. Não deveria assumir toda a culpa e deixar que isso se torne uma corrente que te prende. Se a Jojo soubesse, com certeza sentiria pena de você. Depois daquele dia, Jaslyn e Brady ficaram ainda mais próximos. Ela também contou a ele sobre seus planos para os próximos dias. Abrir outro salão de cabeleireiro e esperar Joyce acordar. Brady apoiou totalmente a ideia. Após contatarem o agente, Jaslyn e Brady estavam prestes a ir ver a loja, mas pararam abruptamente na entrada do hospital. Marley e Melanie se aproximaram apressadamente, parecendo exaustos. Quando Marley a viu, sua expressão derrotada se iluminou instantaneamente, e ele tentou correr animadamente para abraçar Jaslyn. Jazzy! No momento em que estava prestes a abraçar Jaslyn, Brady de repente se colocou à sua frente. Comparado à estrutura física esguia de Marley, seu porte robusto era imponente e cheio de presença. Marley não teve escolha a não ser parar. Reconheceu o homem à sua frente como o policial que havia salvado Jaslyn, e naturalmente não ousou demonstrar insatisfação.
Em vez disso, sentiu um imenso alívio. Obrigada por salvar a Jazzy. Sua voz tremia enquanto falava. Então, ele olhou para Jaslyn com os olhos vermelhos. Ao vislumbrar a frieza e o ódio em seu olhar, sua respiração falhou. Sentiu como se o coração estivesse sendo apertado com força, sufocando-o e causando-lhe dor. Marley caiu de joelhos. Sua voz estava rouca por ter corrido até ali sem beber um gole d'água, e ele implorou em agonia. Jayce, a culpa foi minha. Eu deveria ter acreditado em você. Mas dei ouvidos ao que Bethany disse e cometi a maior besteira. Jayce, por favor, me dê uma chance de me redimir pelos meus erros. Você vai? Melanie também correu até lá. A herdeira, antes orgulhosa e agressiva, abandonou sua dignidade e se ajoelhou diante de Jaslyn. As lágrimas escorriam sem parar. Chorando, ela disse: Jazzy, eu fui tão estúpida antes, acreditando em tudo o que Bethany dizia. Não só fui contra você e te amaldiçoei, como também mandei os seguranças te machucarem. Fui uma cabeça de porco. Foi tudo culpa da Bethany, mas eu pensei que fosse sua. Eu e o Marley sabemos que estávamos errados. Você pode nos perdoar? Nunca mais ousaremos fazer isso. Eu sei que você tem ódio no coração. Simplesmente descarregue-o em nós. As ações deles atraíram olhares dos transeuntes ao redor. Alguns até pararam para observar. Marley e Melanie continuavam ajoelhados, sem demonstrar intenção de se levantar, determinados a obter o perdão de Jaslyn. Ela olhou para os rostos arrependidos, e não pôde deixar de se lembrar de tudo o que havia acontecido. Contendo as lágrimas, disse friamente: Impossível. Existe uma vida entre nós, Marley. Você se lembra de como eu implorei naquela época? Eu estava desesperada, quebrada, implorando para que você salvasse Desmond, mas você não só se recusou, como quis vê-lo morrer. Jojo ainda está deitada em uma cama de hospital, sem conseguir acordar. Implorava para entregar o colar, para que não acreditassem em Bethany, mas o que fizeram? Marley, Melanie, ajoelhem-se quanto quiserem. Eu nunca vou perdoá-los. Jaslyn apontou para a cintura, o abdômen e as pernas. Essas feridas sempre me lembrarão da dor que sofri. Ela agarrou as roupas de Brady. Brady, vamos embora. Tudo bem. Marley e Melanie tentaram alcançá-los, mas Brady lançou-lhes um olhar frio, carregado de advertência. Sabendo da habilidade dele, perceberam que não podiam forçar nada, e apenas observaram Jaslyn partir. As palavras dela os atingiram como uma facada no peito. Entre eles, havia um ódio profundo e sangrento. Os erros que cometeram foram graves demais. Melanie enxugou as lágrimas e disse: Marley, Jazzy não vai nos perdoar. O que devemos fazer agora? Marley permaneceu em silêncio, com os punhos cerrados. Ele jamais desistiria. Jaslyn era a pessoa que mais amava, e, mesmo que isso lhe custasse a vida, buscaria o perdão dela. Ignorando os olhares ao redor, levantou-se e foi descobrir tudo o que havia acontecido com Jaslyn no hospital. Descobriu também que ela queria abrir um salão de cabeleireiro. Então, saiu imediatamente. Encontrou o melhor local e comprou um salão por $1 milhão. Pediu ao diretor do hospital que melhorasse a ala de Joyce e contatou especialistas em estado vegetativo para tratar dela. Quando Jaslyn voltou, a noite já havia caído. Viu Marley novamente parado na entrada do hospital. Ignorou-o e foi direto à enfermaria, apenas para descobrir que Joyce não estava mais lá. Pensando imediatamente em Marley, conteve a raiva e caminhou até ele. Onde está Jojo? Para onde você a levou? Se algo acontecer com ela, eu nunca vou te perdoar. Brady deu um soco em Marley e disse: Onde está Jojo? O rosto de Marley virou-se para o lado, sangue escorrendo do canto da boca, mas ele não se importou. Seus olhos estavam fixos apenas em Jaslyn. Jazzy, como eu poderia machucá-la de novo? Ela está bem. Acabei de melhorar o quarto dela no hospital. Os olhos de Jaslyn tremeram levemente. Onde ela está? Marley queria passar um pouco mais de tempo com Jaslyn e por isso não respondeu diretamente. Deixe-me levá-la até lá. Jaslyn não disse nada e apenas o seguiu. Marley sabia que a lesão na perna de Jaslyn ainda não havia cicatrizado e que ela mancava ao andar. Por isso, diminuiu o passo e estendeu as mãos, tentando protegê-la. Jaslyn o evitou e agarrou naturalmente o braço de Brady. Marley observou a cena, sentindo-se amargurado e magoado, mas não demonstrou. Reprimiu o ciúme que ameaçava dominá-lo por dentro. Ao chegarem à enfermaria do último andar, Jaslyn viu Joyce sendo cuidadosamente cuidada por uma enfermeira e soltou um suspiro de alívio. Ela quis se apressar, mas Marley segurou seu pulso. Jazzy, tem uma coisa que quero te dar. Ele mostrou um contrato de arrendamento. Eu sei que você quer abrir um salão de cabeleireiro. Comprei este lugar especialmente para você. Fica em uma ótima localização e já está reformado. Jaslyn afastou a mão dele friamente. Lutando para controlar suas emoções, disse: Eu não preciso disso. Marley, você não precisa tentar se redimir por mim. O mal que me fez já está feito, e jamais poderá ser reparado. Eu não posso simplesmente ignorar a morte de Desmond, o coma de Jojo e o fato de ter perdido um rim e escolher te perdoar. Agora, sempre que te vejo, sinto um frio que percorre meu corpo. Lembro-me de como, no meu maior desespero, você destruiu cruelmente minha última esperança. A cor foi sumindo do rosto de Marley. Ele tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Nenhum som saiu, apenas a secura e a dor permaneceram. Acreditava obstinadamente que, se conseguisse o perdão de Jaslyn, tudo voltaria a ser como antes, mas a realidade o atingiu em cheio, despertando-o de sua doce ilusão. Não importava o que fizesse, ele jamais conseguiria reparar o mal que causara. Marley nem sabia como saíra dali. Sua mente estava atordoada, e suas pernas pesadas. Depois daquele dia, Marley nunca mais apareceu diante de Jaslyn, mas ainda não havia desistido.
À noite, desabava em lágrimas no quarto, torturado pelos próprios pensamentos e repetindo palavras de arrependimento. De manhã, escondia-se num canto, observando Jaslyn secretamente como um rato na sarjeta. Como sua perna esquerda ainda estava machucada, ela andava devagar e atrapalhava a passagem dos outros. Quando alguém a xingava, Marley dava um jeito de afastar a pessoa. Quando Jaslyn tentou entrar em um ônibus lotado para ir ao salão, Marley entrou em contato com a rodoviária e providenciou um ônibus vazio só para ela. Quando ela se esquecia de almoçar, ele comprava sua comida favorita e pedia a uma enfermeira que a entregasse. Melanie seguia Marley, sentindo-se tão miserável quanto ele. Marley, você tem tanto medo de que algo aconteça com a Jazzy que precisa ficar ao lado dela o tempo todo. Você nunca come nem bebe à noite. Seus ferimentos ainda nem cicatrizaram. Como consegue continuar assim? Marley não respondeu. Continuou à distância, vigiando Jaslyn. Mesmo quando ela o percebeu e pediu que parasse de perturbá-la, ele não pensou em ir embora. Abandonar Jaslyn seria o mesmo que morrer para ele. Mas o corpo de Marley não aguentou. Quando estava prestes a acompanhá-la ao salão, sua visão escureceu e ele desmaiou repentinamente. Quando acordou, estava deitado no hospital. Sem se importar com a própria saúde, agarrou Melanie, que estava ao lado, e perguntou desesperado. Por que você não está com a Jayce? Aconteceu alguma coisa com ela? Melanie olhou para o rosto frenético dele e engoliu em seco. Marley, deixei alguém vigiando do lado de fora do salão da Jayce. Nada vai acontecer. Antes que terminasse, o telefone tocou em seu bolso. Senhora Kennedy, algo está errado. Alguém está causando problemas. A expressão de Marley mudou instantaneamente. Ele arrancou o soro, jogou as cobertas de lado, calçou os sapatos às pressas e saiu correndo em pânico. Ignorando o perigo, Marley atravessou mais de uma dúzia de semáforos vermelhos e correu até o salão de cabeleireiro de Jaslyn. Ao chegar, viu vários bandidos destruindo o local, enquanto o sangue escorria pela testa dela. Uma fúria cega tomou conta de sua mente. Sem pensar, Marley avançou e enfrentou os agressores com as próprias mãos, arriscando a vida para proteger Jaslyn atrás dele. Jaslyn observava a cena com um olhar vago, recordando o momento em que fora sequestrada e espancada por ladrões. Havia sangue por toda parte. Marley caía inúmeras vezes, mas sempre que alguém se aproximava dela, ele se levantava e impedia o ataque. Sangue escorria de sua boca enquanto ele dizia com dificuldade: Enquanto eu estiver aqui, nenhum de vocês jamais machucará Jazzy novamente. As lágrimas embaçaram a visão de Jaslyn. Sua garganta apertou. Ela tentou dizer algo, mas seus lábios apenas tremeram, sem emitir som algum. Só depois da chegada de Brady e Melanie, os bandidos foram dominados, e Marley foi levado ao hospital. Antes de partir, Melanie ajoelhou-se diante de Jaslyn, implorando comovida. Jazzy, por favor, venha conosco também. Jaslyn permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de finalmente concordar. Brady seguiu junto. Os ferimentos de Marley eram graves, e a cirurgia demorou muito. Durante todo o tempo, Jaslyn permaneceu sentada em uma cadeira do lado de fora da sala de operações, imóvel, o olhar perdido. Melanie sabia que Jaslyn a odiava, mas, após muito hesitar, acabou dizendo. Jazzy, depois que Marley descobriu a verdade, ele sofreu demais. Tentou se manter firme por alguns dias, mas acabou desabando. Se eu não tivesse falado sobre você, ele teria se punido até o fim. Ele sabe que errou. Te ama profundamente e não consegue viver sem você. Está tão preocupado que algo aconteça contigo que ficou por perto, sem comer nem dormir, até desmaiar. Ao acordar, a primeira coisa que perguntou foi sobre você. Quando soube do ataque, correu desesperadamente. Sei que cometemos erros terríveis. Não pedimos seu perdão, apenas queremos permanecer ao seu lado. Se não fosse por Bethany, poderíamos ter sido tão felizes juntos. Jaslyn fitava a porta da sala de emergência, com o coração em conflito. Ela odiava Marley. Odiava tanto que desejava vê-lo pagar por tudo. Mas também o amava profundamente. Eles já haviam se amado com paixão. E Jaslyn sabia que Marley arriscaria a vida por ela sem hesitar, sempre em silêncio, sem jamais reclamar. Tudo mudou quando Bethany descobriu a verdade. Movida por inveja, ela distorceu os fatos, usou a morte de Melanie como parte de sua profecia e forçou Marley a ferir Jaslyn repetidas vezes por causa dela. Após a cirurgia, Jaslyn ficou sentada ao lado do quarto, perdida em pensamentos. Quando Marley finalmente acordou, ela não soube o que dizer. Ao abrir os olhos e vê-la, Marley pensou estar sonhando. Estendeu a mão trêmula e murmurou com a voz rouca. Jazzy, isto é um sonho? Se for, não quero acordar. Só para continuar te vendo ao meu lado. No fim, Jaslyn não conseguiu conter a emoção, mas logo se recompôs. Com a voz fria, destruiu a ilusão dele. Isso não é um sonho. A mão de Marley congelou no ar. Ele esboçou um sorriso amargo, recuou e disse com ternura e dor. Para mim, não é diferente de um sonho. Naquele instante, Marley entendeu que jamais voltariam a ser como antes. Ainda assim, a simples presença de Jaslyn ao lado de sua cama já era suficiente. Agora que você acordou, vou embora, disse Jaslyn. Antes que Marley pudesse responder, ela já estava de costas. Jazzy! Ele chamou, observando sua figura desaparecer. A dor o consumia. Se nada daquilo tivesse acontecido, poderíamos ficar juntos novamente? Jaslyn não olhou para trás. Apenas murmurou quase inaudível. Mesmo sem ter certeza se ela realmente respondeu, Marley acreditou ter ouvido. Jazzy, nós ficaremos juntos de novo, sussurrou. Deixe-me reparar meus erros.
Ninguém poderá nos impedir. Depois que Jaslyn foi embora, nunca mais voltou. Marley, por sua vez, desistiu de esperá-la. Comprou passagens aéreas com Melanie e voltou ao país de origem, indo direto para o instituto de pesquisa. Um pesquisador entregou-lhe um disco de pedra e explicou. Isto foi encontrado com Bethany. Ela disse que se pingar sangue nele, poderá invocar Cronos e voltar ao passado. No entanto, o processo é cruel. O disco drenará lentamente o sangue e a carne do invocador, e há apenas 10% de chance de sucesso. Bethany tentou, mas quando quis desistir, já era tarde demais. Marley apertou o disco de pedra com força, sem demonstrar medo. Ele queria voltar meio ano no tempo e desfazer tudo o que Bethany havia destruído. Melanie, apavorada, agarrou o braço dele. Marley, você vai mesmo tentar? Se algo der errado, talvez nunca mais volte. Marley assentiu, decidido. Naquela noite, iniciou o ritual de sangue para invocar Cronos. Sentia o sangue escorrer cada vez mais rápido, o corpo desaparecer lentamente. A dor era insuportável, e seus gritos ecoavam pelo quarto. Mesmo diante do medo e da morte, Marley sorriu com tristeza. Olhando para Cronos, implorou. Quero voltar a meio ano atrás. Quando Marley abriu os olhos, percebeu que estava na barbearia familiar. Estava sentado na cadeira, enquanto Jaslyn experimentava um novo penteado. Pelo espelho, observava-a absorta em pensamentos, incapaz de conter as lágrimas. De repente, tirou a capa e a abraçou com força. Jazzy, eu consegui! Estou de volta! Jaslyn quase se sufocou com o abraço. Deu um tapinha firme nas costas dele e perguntou confusa. Por que está agindo tão estranho de repente? Quando sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo pescoço, Jaslyn congelou, deixando Marley abraçá-la ainda mais forte. O que aconteceu? Perguntou baixinho. Marley encostou o rosto na curva do pescoço dela e respondeu apressado. Jazzy, eu te amo. Eu só amo você. De agora em diante, ninguém vai nos separar. Se um dia eu te fizer sofrer, mesmo um pouco, me dê um tapa, com toda a sua força. A declaração apaixonada foi demais para Joyce, que não resistiu e brincou. Ah, chega! Demonstração de amor em plena luz do dia? Ainda bem que não há muitos clientes hoje. Vocês dois são tão grudentos que dá até vergonha. Rindo, ela arrumou suas coisas e deixou o espaço para o casal. Jaslyn ficou um pouco sem jeito com as palavras de Marley. Beijou-o levemente, em um gesto de consolo, e sorriu. Eu sei. Até o juiz Kennedy daria a vida por mim, então como você me deixaria sofrer? Marley, eu também te amo. Por sorte, fui rápida. Senão, teria te dado um corte radical. Marley riu e murmurou. Mesmo que eu ficasse careca, seria o careca que mais ama a Jaslyn. Ela não conteve o riso. Mesmo depois de abraçá-la, Marley não conseguiu se acalmar. Jaslyn fechou a loja e voltou para casa com ele. Nos dias seguintes, Marley tornou-se como um cachorrinho carente. Tirou folga do trabalho e ficou colado em Jaslyn, com medo de que tudo desaparecesse e voltasse a ser como antes. A vida parecia perfeita demais. Desmond não havia se metido em confusão, Joyce não estava em coma, e Jaslyn não o odiava. O comportamento de Marley deixou Jaslyn intrigada. Ela chegou a comentar com Joyce que concordou. Os homens só agem assim quando fizeram alguma besteira. Naquela noite, Jaslyn embebedou Marley e o amarrou. Andou em volta dele, desconfiada, mas sem saber ao certo por quê. Diga-me, você fez alguma coisa pelas minhas costas? Está tão ansioso para provar lealdade. Será que me traiu? Mesmo bêbado, Marley ouviu claramente. Sua mente se iluminou por um instante, e ele negou desesperadamente. Como isso seria possível, Jazzy? Eu só amo você. Jaslyn suspirou, aliviada. Então, o que tem acontecido com você esses dias? Marley ficou em silêncio. O álcool o dominava de novo, e lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Olhando fixamente para Jaslyn, contou tudo. Jazzy, eu tive um sonho. Por causa de uma mulher que apareceu de repente, cometi muitos erros, acreditei nas mentiras dela e te magoei. Mas consegui voltar a 6 meses atrás, antes de tudo. Jazzy, não vou errar mais. Eu consegui. Depois de falar devagar, Marley desmaiou completamente. Jaslyn sentou-se ao lado dele, encostando-se devagar. Levou um tempo até perceber que também estava chorando. Quando começaram a namorar, as amigas de Jaslyn zombaram. O herdeiro de uma família rica, um juiz severo e racional, apaixonado por uma cabeleireira? Diziam que ele devia estar louco. Na época, Jaslyn respondeu friamente. Agora, ela mesma achava que Marley era um tolo. No dia seguinte, Marley não se lembrava de nada do que havia dito. Jaslyn tampouco mencionou o assunto, fingindo que nada acontecera. Mas o relacionamento deles ficou ainda mais próximo. Cerca de 2 semanas depois, enquanto faziam compras, Jaslyn e Marley encontraram Bethany, que surgiu inesperadamente no meio da rua. Bethany interrompeu Marley bruscamente e disse. Marley, daqui a 10 anos serei sua esposa, e Jaslyn, a mulher ao seu lado, destruirá sua família, arruinará sua reputação e o deixará doente para o resto da vida. Temendo que Marley não acreditasse, Bethany mostrou uma certidão de casamento como prova e falou com emoção. Voltei 10 anos no tempo apenas para que você se apaixonasse por mim mais cedo, terminasse esse relacionamento errado e se salvasse. A expressão de Marley escureceu instantaneamente. Jaslyn percebeu a mudança em seu semblante e deduziu que aquela mulher era a profetisa que Marley mencionara. Alguém que usava o conhecimento do futuro para manipular os outros e que havia causado desgraça na sua vida. Ela segurou a mão de Marley, puxando-o suavemente para trás, arrancou a certidão de casamento das mãos de Bethany e, sem perder tempo, chamou a polícia. Bethany acreditou ter irritado Jaslyn. Com um ar teatral, torceu a cintura e disse. Jazzy, eu sei que é difícil aceitar, mas tudo o que disse é verdade. Daqui a 10 anos, Marley e eu estaremos apaixonados. Por favor, deixe-o ir. Podemos pagar qualquer quantia que quiser.
Enquanto falava, lançou um olhar frágil para Marley, tentando comovê-lo ao menos um pouco. Mas no instante seguinte, Bethany ficou paralisada. Os olhos de Marley estavam gélidos, fixos nela como se pudessem despedaçá-la viva. Um arrepio percorreu a espinha de Bethany, e o medo tomou conta de seu corpo. Ele era ainda mais assustador do que o Marley de 10 anos depois. Antes que ela pudesse reagir, a polícia chegou e a prendeu. O rosto de Bethany empalideceu. Por que estão me prendendo? O policial respondeu com firmeza. Você é suspeita de difamação e falsificação de documentos oficiais. Está sendo detida conforme a lei. Bethany entrou em pânico quando suas mentiras foram desmascaradas, mas ainda tentou manter a compostura. Marley, foi a Jazzy que chamou a polícia. Você pode pedir que me deixem ir? Marley riu friamente, o rosto tão pálido quanto o de um fantasma. Salvar você? Você ousou caluniar minha noiva. Já deveria saber as consequências disso. Bethany foi levada à delegacia. Logo depois, Marley providenciou um laudo psiquiátrico e a encaminhou para um hospital mental. O tormento que ela não havia terminado de sofrer em sua vida anterior continuaria nesta, levando-a a um fim doloroso. Marley não contou a Jaslyn sobre o ocorrido, mas Jaslyn sabia, e em silêncio nada disse. Pouco tempo depois, chegou o dia em que ela e Marley tirariam a certidão de casamento. Com Bethany fora do caminho, tudo correu bem. Jaslyn e Marley se casaram oficialmente, e um mês depois, realizaram a cerimônia. Desmond, Joyce e Brady estavam presentes. Embora os outros membros da família Kennedy ainda torcessem o nariz para a origem humilde de Jaslyn, acabaram cedendo diante do amor genuíno de Marley e a acolheram na família. 3 anos depois, Jaslyn deu à luz gêmeos. 5 anos depois, sua carreira floresceu, e ela conquistou prestígio na indústria de cabeleireiros por mérito próprio. 10 anos depois, Jaslyn tornou-se uma das profissionais mais influentes do ramo. Durante um grande banquete de negócios, ela ignorou completamente os pedidos de ajuda de Bethany, e de mãos dadas com Marley, seguiu confiante para conversar com empresários sobre as novas oportunidades do setor. À noite, na varanda do segundo andar, lindos fogos de artifício explodiram sobre suas cabeças, formando no céu 2 figuras de desenho animado se beijando. Todos os arranha-céus de Los Angeles se iluminaram. Marley abraçou Jaslyn por trás e beijou-a suavemente. Jazzy, eu te amo. Fim, que Deus te abençoe.